tudo bem? Boa noite. Eu acho que um resultado, né? Voltar a vencer é sempre importante. E o que você pode falar sobre o jogo, sobre a atuação, sobre o que você planejou para a partida, um esquema que você trabalhou hoje com o Rony de volta? Qual que é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite. É um jogo, assim, que estava muito difícil no começo do jogo entender a partida. Nós tivemos essa dificuldade no começo, o adversário veio marcando muito forte na frente, né? Já acostumado com tudo, né? O habitat natural, a empolgação da torcida, 20 e tantos anos. E o clube não disputa uma competição internacional, ainda que ele tenha saído da Libertadores, né? Uma equipe organizada e que nos trouxe muitos problemas no primeiro tempo, principalmente quando a gente perdia a bola, né? E cedíamos o ataque e tínhamos um meio campo que havia um buraco no meio campo e por ali eles criaram algumas oportunidades, ainda que a gente tenha criado algumas também. Eu acho que eles foram melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, infelizmente, perdemos um jogador logo de cara. O Franco acabou tomando o segundo cartão amarelo. A gente sabia que ele tinha, mas não dava para fazer a substituição. O Scarpa também tinha. E acabamos ficando em 1 a menos. E, por incrível que pareça, nesse momento a equipe se assentou melhor em campo, sofreu menos, né? Não deu mais contra-ataques ao adversário. E numa jogada que a gente teve o contra-ataque, acabamos sofrendo pênalti e fazendo o gol que nos deu a vitória. Fomos resilientes, soubemos sofrer, que é normal, com um jogador a menos. Coisas boas a gente tem que enaltecer, né? Acabar o jogo com 3 meninos entrando numa fogueira assim, João Marcelo, Ivan Roman e o Rômulo, como entrou bem, né? Então eles têm treinado aí nesse setor. E no momento que precisou entraram bem. A gente sai feliz aí com a vitória. Hola, muy buenas noches. Edgar Herrera, F12 Radio TV Bucaramanga. Profe, el análisis de Atlético Bucaramanga en su propuesta ofensiva. Básicamente no ingresa a la pelota, ¿no? ¿Qué decir al respecto del equipo local? Sim, nos trouxeram muitas dificuldades, porque é uma equipe muito intensa, muito rápida, um centroavante que prende muito bem o balão, com os dianteiros extremos muito rápidos, com um 10 maravilhoso, como joga, que pena que já tem 36 anos, né? E patearam bem o balão, jogaram um grande partido. Nos trouxeram muitos problemas, principalmente na primeira etapa, e é um confronto que está aberto todavia. Com o jogo de volta, tudo pode acontecer, temos que ter muito cuidado. Cuca, agora sobre a parte extracampo, você sempre participa. O Atlético vem buscando reforços, por exemplo, a gente está aí com a iminente saída do Rubens também. O que você pode falar a respeito disso? Uma semana também que teve, né, os salários sendo colocados em dia. O que você pode comentar a respeito? Bem, cara, eu podia vir aqui agora e falar um monte de coisa que com certeza nenhuma delas ia ser benéfica para o Atlético, né? E nesse momento que a gente vive essa dificuldade, a gente tem que unificar, a gente tem que unir. A gente não pode ter 2, 3 Atléticos, comissão técnica que está reclamando, a outra diretoria, o outro torcedor. Nós somos um só, na vitória, na derrota, na luta, que o próprio hino fala. Então a gente tem controlado, feito a gestão da melhor forma possível. Perdemos um jogador que, lógico que faz falta, mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Então eu não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? Pelo contrário, a gente tem que unificar. Se vendeu, precisava vender, a gente tem que entender. Infelizmente eu não tenho na base para pôr em lugar dele e fazer. A gente tem que corrigir isso também. Então hoje eu criei o Rômulo, eu criei o Ivan, e como eu fico feliz com isso, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa.
E a gente vai fazer esses meninos crescerem. Não sei se nós vamos sair campeão, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como eles fizeram hoje, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado. Hoje o resultado foi melhor do que o rendimento. Então eu acho que a gente tem que unificar, estar junto dentro dos problemas que o clube vive, e a gente tem que cuidar do Galo como a gente está fazendo. Profe, buenas noches. Daniel Balbuena, Pasión por el Deporte. Profe, se ganó, se lleva la ventaja mínima, pero ventaja. Profe, ¿por qué le costó tanto el partido y qué le sorprendió a Atlético Bucaramanga el día de hoy? Sim, boas noites. Me surpreendeu no princípio do partido, muito veloz, muito rápido, marcando forte, distinto dos outros partidos que hemos visto, né? Hoje jogou muito rápido por las bandas, por dentro, com criatividade. Foi um partido muito complicado. Na segunda etapa entendemos melhor o partido, mesmo com um homem a menos, e soubemos controlar bem o partido. Lógico que vosotros vão falar, mas se quedaram muito ao suelo, e isso é normal do futebol. É normal quando você tem um jogador a menos, quando você está jogando fora, numa competência tão difícil como esta. Então, se molestamos vosotros por isso, pedimos desculpa, e no próximo partido prometemos que iremos jogar mais tempo com o balão nos pés. Cuca, mais um caso lamentável, né? No intervalo ali, a revolta dos jogadores do Atlético. A sua palavra sobre o caso de racismo foi com o Caio? Mas isso aí já é chover no molhado, né? Isso tem acontecido sempre, mas essa vez eu fico surpreso porque o povo colombiano é um povo muito parecido com o brasileiro. É muito similar, quase tudo, né? E a gente se dá tão bem, né? E às vezes a gente vai lá na Argentina, a gente tem essa rivalidade enorme, mas o colombiano, a gente se dá muito bem, então me estranha esse movimento que houve, né? Agora, quem fez vai ter que responder, arcar com a consequência, até que um dia acabe isso. Fim da entrevista coletiva, obrigado. Obrigado, boa noite.